Ouçam! O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala e nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito, dizendo que odeia política. Não sabendo o imbecil que é da sua ignorância política que nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Com essa breve introdução do famoso texto de Bertolt Brecht, abrimos nosso programa desejando a todos boas-vindas ao Movimento Cidadão Comum, o MCC, Política com Paixão e Sem Ostentação. Nele convidamos você a refletir sobre o que você faz todos os dias, mesmo sem saber, que são atos políticos. Embora você que nos acompanha já saiba, nunca é demais lembrar que o nosso programa está dividido em duas partes. Na primeira, buscaremos demonstrar a defesa radical que o Movimento Cidadão Comum faz do regime democrático. Já na segunda, estaremos respondendo a uma questão que você nos enviou pelo e-mail movimentocidadoncomum@gmail.com. Tudo bem? Então vamos lá! Muitos entre nós ainda não se deu conta de que a atividade política é uma área fundamental da experiência humana. Para resgatar o legado democrático como a seara de formas de vida plural, temos que, com o advento da modernidade, a partir do século XVII, a inauguração de um novo e importante momento na história humana. Pela primeira vez na nossa existência, criou-se a possibilidade de seres humanos livres e iguais criarem uma comunidade e moldar as suas instituições, partindo da premissa de que são proprietários, no mínimo, do próprio corpo. O que, de certo, não havia como acontecer na escravidão da Idade Antiga e nem muito menos na servidão da Idade Média. Na primeira vertente dessa modernidade, sob o pano de fundo do modo de produção capitalista, experimentou-se o Estado de Direito liberal ou o liberalismo clássico. Isso desencadeou, entre o século XVII e o século XIX, o período de maior exploração do homem pelo próprio homem que se tem notícias. Nesta época de abstencionismo do Estado, temos a prevalência da chamada mão invisível do mercado, na qual os trabalhadores, incluindo crianças e mulheres, eram submetidas a extensas jornadas de trabalho e sem direitos previdenciários. Como reação a esse liberalismo exacerbado, tem-se, a partir da segunda metade do século XIX, o início do movimento sindical, o socialismo utópico, a doutrina social da Igreja e o próprio marxismo. Com a velha lógica dos donos do meio de produção em dar os anéis para não perder os dedos, a pressão social veio a conquistar a redução da jornada de trabalho, bem como direitos previdenciários primários. Desse modo, a virada do século XIX para o século XX ensejou o surgimento do Estado de Direito Social. Nesse contexto, agora temos a preponderância do Estado sobre o mercado, juntamente com a ascensão de regimes totalitários de direita, como o nazifascismo na Itália e na Alemanha, quanto de esquerda, o stalinismo na Rússia e o maoísmo na China. De quebradinha, como não poderia deixar de ser, temos o populismo latino-americano de cunho autoritário, representados pelo peronismo na Argentina e o getulismo no Brasil. A adoção pelo Estado dessas ideologias totalitárias e a busca por mercados oligopolistas submeteram a humanidade a duas grandes guerras no intervalo de poucas décadas daquele início de século. Com esse trauma,
tem-se que a partir da segunda metade do século XX, passou-se a questionar a função de remidas do Estado. Tudo que toca vira estatal. E o próprio papel do indivíduo na sociedade, por meio do movimento estudantil, o movimento hippie, o movimento feminista, o movimento ecológico e até os movimentos anti-guerra. O esgotamento desse intervencionismo estatal, bem como a queda do Muro de Berlim, simbolizam um fim de uma era, bem como a ascensão de um novo nível de aprendizado para o nosso atual século XXI. Temos assim o surgimento do Estado de Direito Democrático, como produto de uma seleção natural desse processo civilizatório. Essa seleção natural obriga a cada um de nós, ao tomarmos posições na nossa vida cotidiana, a considerar que vivemos um intervalo entre o passado e o futuro de forma bem fugaz. Por isso, o MCC considera a democracia como a possibilidade permanente de conflito e dissenso entre indivíduos e interesses, fazendo dela uma defesa intransigente. Assim, vamos para a segunda parte para responder uma pergunta que você nos enviou. Dessa vez recebemos um e-mail de Wellington Nascimento, que mora em Portimão, Portugal. Vamos lá? Em primeiro lugar, gostaria de felicitá-los pela iniciativa do MCC e aproveito para perguntar o seguinte: sabendo que a sociedade civil, devidamente organizada, tem vez e voz nos rumos de uma nação, quais as formas e modelos eficazes de sua atuação política? Ainda, tendo em conta as especificidades regionais do Brasil, como poderiam ser adotadas para acelerar esse processo, bem como provocar uma mudança de mentalidades? Os melhores cumprimentos e vai firme porque a batalha vai ser árdua. Uau! Uma participação internacional de um tema que é comum tanto ao Brasil quanto ao resto do mundo, carente por vários déficits de legitimidade. Obrigado, Wellington, pelo carinho e a gentileza de sua contribuição. Aproveitando o espaço também para agradecer a todos os nossos espectadores em Portugal e demais países que estamos a alcançar. Durante o período da ditadura militar, existia um jargão muito comum segundo o qual trabalhador trabalha, estudante estuda e os políticos profissionais cuidariam da política. Ao contrário disso, o movimento cidadão comum defende que a democracia é um processo de aprendizado, como demonstramos durante esse programa, e que a sua abertura permanente dá ensejo também à defesa de regimes autoritários. Vejam só, é fácil defender a ditadura numa democracia, mas ao contrário, não se repete. O MCC quer demonstrar que cada indivíduo atua cotidianamente na esfera política. E ele não pode entregar essa autonomia que foi atribuída desde os primórdios da modernidade para quem quer que seja. Até porque a democracia não se esgota apenas nas eleições. De modo que o cidadão comum, que busca igual consideração e respeito de sua autonomia política, deve atuar cotidianamente, seja no ambiente local, regional ou mesmo nacional, por meios tradicionais como mobilizações de rua, praças, abaixo-assinados ou mesmo por meio virtual. Desse modo, finalizamos mais um programa do Movimento Cidadão Comum, convidando você a acessar as nossas páginas no YouTube e no Facebook. Até a próxima, meus amigos. Integre essa luta.